do que você trazer elementos que a percepção cognitiva do hóspede seja de estar num ambiente natural, tá? Isso vai permear o quê? Texturas, cores, a luz, o cheiro, o estímulo dos sentidos, Ok. tá? E por que biofílico? Porque quer dizer que é natural, ou ambiente natural. Então, é como se aquela pessoa estivesse em contato com o ambiente natural. Já existem estudos científicos que comprovam isso, que existe um relaxamento mental nos pensamentos e tudo mais, quando Então, você está em contato com o ambiente natural. então para quem está pensando em simplesmente fazer uma atualização no seu quarto, para pensar em tudo isso, né? Tem toda uma ciência, tem todo um estudo científico, tem toda uma percepção. Você falou agora de biofilia e falou também da neuro. Arquitetura. E aí entra uma outra parte aí para você explicar também. Tá. Neuroarquitetura nada mais é do que a evolução de um estudo que já vinha sendo feito pela psicologia. Então, chamava-se psicologia ambiental. Só que ela era medida de forma subjetiva. Né? Então, as pessoas eram entrevistadas e era feita uma pergunta, e ali tinha uma resposta subjetiva. Eu me sinto bem nesse ambiente. Por que você se sente bem? Por isso, aquilo outro. Agora, não. A medição, a aferição dessa percepção cognitiva, ela é objetiva. Então, é através da análise do cérebro. Que áreas do cérebro são ativadas com essa ou aquela cor, essa ou aquela luz, esse ou aquele cheiro. Não é à Essa toa é a que diferença. que é muito aplicado na área de gastronomia, né? Isso, está sendo aplicado em várias Então as disciplinas. redes de fast food, então tem toda uma questão de luz, cor, As lojas, lojas né? em si. É neuroeconomia, Sim. nada mais é do que isso. Então, o que mudou foi a forma de você aferir aquele resultado. Entendi. Tá bom? Isso aproxima muito mais de uma resposta, uma solução assertiva. Porque eu consigo medir que o seu bem-estar de uma forma objetiva. Então, a chance de eu acertar projetando um espaço para você é maior. Tá? Então, o que são os pontos cruciais aí para uma intervenção que tem como base a biofilia e a neuroarquitetura? Volto a falar. Então, a cor vai ser estudada para aquele ambiente, a luz. Tá? Então, você tem emissões, vamos dizer, de LED que deixam você em estado de alerta. A emissão da tela do seu celular, né, do tablet, do laptop, deixa você em alerta. Então, você tem que criar, se eu quero criar um ambiente para deixar o hóspede um pouco mais alerta, como, por exemplo, um home office, um espaço para trabalho, eu vou usar esse meio, esses recursos. Mas, se eu quero que relaxamento, eu tenho que saber que tipo de iluminação eu coloco. Tá? Então, luminotécnica, cor, tá? E eu vou, aí, no caso, entrar em como que está o estado daquele ambiente, né? Aí isso vamos dizer, um pouco mais difícil de eu te dizer aqui, transformar isso em números, né? Em custo, mas vamos dizer, se aquela unidade habitacional ela está muito ruim, né? Está com revestimento ruim de piso, um revestimento, por exemplo, a área do banheiro também. Vocês sabem, gente, toda essa complexidade ela é maravilhosa, mas, no fundo, qualquer empreendimento hoteleiro não pode deixar de colocar atenção no básico. E o básico é cabeça no travesseiro. Então, é uma excelente cama, uma excelente roupa de cama, um excelente chuveiro. Isso é básico. Acústica, né? Então, começa daí. Uma excelente acústica, uma excelente iluminação. Começa daí. Então, a gente vai fazer análise desses pontos. Entrou na unidade habitacional, a primeira coisa que vai ver é isso. Como que está isso?
A gente vai cuidar disso. Mas isso não quer dizer também, porque os preços do metro quadrado para executar um projeto desse vai ser levado em consideração tudo que você falou, a realidade do lugar, a parte cultural, a parte social, quanto essa matéria-prima vai chegar lá, se tem no lugar, né, se vai ter que ser importada, tem transporte, tem imposto. Mas eu acho que também, além disso, você falou de manutenção, da importância de pensar na manutenção depois que tudo isso está implementado, né? Mas eu acho que também um aspecto que tem que ser levado em consideração é a rentabilidade, né? Sim. Então, aí a gente vai falar de retorno do investimento. Só que qual é a visão do real estate da Arqueo junto com a Hotel B2C? Nesse caso, vai ser o retorno do investimento por unidade habitacional. A gente vai fazer uma análise de quanto que melhorou o resultado, quanto que melhorou A partir dessas a intervenções. performance a partir dessas intervenções. Bacana. Né? Então, tem o que a gente chama na arquitetura de pós-ocupação. Então, a gente faz a análise da história do lugar para propor o futuro, implementa o projeto e volta lá para saber como é que está o resultado. Né? Então, o ROI, que a gente chama, né, de forma muito simplista, que tem outros indicadores e mais sofisticados que se usa, obviamente, mas vamos lá. Sendo bastante simplista, a gente vai fazer uma análise do ROI por unidade habitacional. É quanto aquela unidade habitacional vendeu, qual a taxa de ocupação dela, qual foi a performance, o resultado e, então, em quanto tempo que aquela melhoria de resultado financeiro pagou o investimento que foi feito. Essa que é a análise. E qual é a sua visão, por exemplo, a gente falou muito aqui de reforma de quarto, mas putz, e a gente falou anteriormente aqui sobre fotos, sobre fachada, sobre piscina, sobre jardim, sobre café da manhã, né? Eu acho que o quarto é a parte mais importante porque é onde o hóspede ele vai passar pelo menos um terço do tempo dele dentro de um hotel, né? Provavelmente um terço dele ele está fazendo visitas, conhecendo lugares, fazendo experiência. Mas quando o hotel é hotel destino, ele acaba ficando 24 horas dentro do hotel. E aí, dentro desse conceito, né, imagina um litoral, São Paulo, um litoral ou uma cidade do Nordeste, enfim, de praia, e você tem um dia de muita chuva e você fica confinado dentro do hotel. Né? Então, isso é interessante. Então, eu tenho o desafio de ter já um quarto com tudo isso que você falou, mas o que o hotel tem que pensar para agradar o cliente numa situação dessa, né? Com criatividade, talvez um investimento menor, mas com criatividade. Tá, aí tem duas questões que eu gostaria de abordar. Muito, muito bem falado, essa questão do dia de chuva, né, no hotel de praia. Mas o que eu iria dizer para você, a questão do 1/3 ele permanece, 2/3 ele vai passear e tal, não sei o quê, 2/3 do tempo. Isso é relativo, porque aí depende do propósito, né, daquele empreendimento. Se é lazer, né, se enfim, qual é o propósito daquele hotel ali. Qual é a expectativa do hóspede em relação ao hotel e ao lugar, tá? E se aquele destino é consolidado ou não. Porque isso vai determinar o tempo que o hóspede vai ficar dentro do quarto. Sim. Tá? Então, tudo isso tem que ser visto. Mas a visão é a seguinte. Vendo tudo isso, aí, obviamente, você vai calibrar quais atributos e a quantidade de cada um que a gente vai colocar no projeto. Aí são aqueles 5 passos atrás também, pensando na persona. Isso, aí eu vou calibrar. Então, se a permanência dele é muito grande, obviamente que eu vou ter que criar atributos ali para que, por exemplo, é família que vai. Criança. Então, criança. Pet. Isso. Então, eu tenho que fazer toda essa análise para eu poder propor, né? Mas até pensando em rentabilidade também, se o cliente, a ideia é ele
passar talvez mais tempo dentro do hotel, também tenho que pensar em como aumentar a minha lucratividade com ele mais tempo dentro do hotel. Sim. Então ele já está pagando a diária. O que que ele pode pagar a mais ficando mais tempo dentro do hotel? Se eu tenho um mini spa e eu posso proporcionar experiências para ele ali, ele vai pagar em um day use de um spa, Sim. uma massagem, um tratamento, uma aula de yoga, uma aula... Enfim, tem N formas de melhorar a rentabilidade do hotel e como a arquitetura pode colaborar com isso. Sim. Meu professor Paulo Mâncio, da Rede Accor, fala o seguinte, que hoje a visão da hotelaria é a seguinte: o hotel ele passou a ser um hub de negócios. Ótimo. Tá? Então, o empreendedor ele não tem que ter a visão, talvez, que ele precise despender, né, de do custo desses atributos, mas sim fazer daquele espaço um hub de negócio, se isso fizer sentido, diante da análise que ele vai fazer. Tá? Sim. Agora, voltando à questão eu queria trazer um pouco de emoção, né, para o papo, já que tem tanto número e palavras diferentes e tal. Então, o que é a visão do hotel? É você encapsular o tempo e oferecer uma experiência para aquela pessoa que vai estar ali, independente da quantidade de tempo que ela fique ali, entendeu? Sim. Claro, isso é emoção que eu estou trazendo, não é objetivo, tá? Mas é interessante que o hoteleiro tenha essa consciência, né? Então, como que eu posso tornar aquela experiência a melhor possível? Não é luxo, não é o luxo do passado que se falava, né? Se você vai, por exemplo, numa rede como Rosewood, ela traz, aqui do Complexo Matarazzo, ele traz uma experiência do luxo, de um luxo completamente diferente. O luxo está ressignificado. Então, por exemplo, ter um instrumento musical dentro do quarto. Porque se o hóspede fica muito tempo lá, ele pode fazer ele uso. pode usar o instrumento musical. Ou como uma obra de arte. Ou fica como uma obra de arte. Exato. Então, permeia muito realmente a criatividade. Tá? Legal. Vai permear muito a criatividade, porque soluções inusitadas, elas não precisam ser caras e você está dando o luxo ali para o hóspede. Bem, né? A gente já está nos minutos finais, eu ficaria aqui mais 3 horas conversando. Eu acho que a arquitetura tem uma amplitude muito grande, né? O aspecto humano, o aspecto comercial, o aspecto estético, plástico, né? Como você fala. E é um assunto que todos sempre querem se aprofundar. Eu vou deixar o convite para que vocês, se gostaram desse nosso bate-papo, se vocês quiserem sugerir um tema específico na arquitetura, que a gente possa convidar novamente a Arquil, a arquiteta Giane, para voltar aqui com a gente. Eu acredito que será... E o convite já está feito, vai ser um prazer receber de volta. E eu queria deixar esses 5 minutos finais aí para você fazer uma consideração da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço a oportunidade de explicar, já que a Arquil realmente carrega conceitos não tão óbvios, né? E a gente fazer o que não é o trivial, vamos dizer, romper paradigmas, né? Romper paradigmas e principalmente fazer para o simples, né? Para o hoteleiro independente que tem poucas unidades e que quer fazer o negócio dele dar certo, né? Então a gente fazer esse trabalho dando a mão para esse hoteleiro, né? E viabilizando essa maximização de receita é também o nosso propósito. Eu agradeço ao Hotel BTC, a parceria, né? Porque sem a Hotel BTC nada disso seria possível, porque a Hotel BTC é que viabiliza toda essa inteligência para a gente iniciar, né, o nosso trabalho. E o que você diria para aquele ouvinte, para quem está assistindo a gente também no nosso canal do YouTube, que quer fazer uma reforma, mas quer fazer assim meio sem um planejamento, olhando muito o recurso? É uma parte cultural que precisa ser mudada, né? Porque às vezes as pessoas elas vão fazendo essas mudanças, elas sabem que tem que fazer,
elas vão fazendo muito no feeling, no repertório que orbita elas, né? Seja na internet, seja em canais de referência, até de seguidores de alguns arquitetos ou influenciadores nessa área de design. Mas assim, um conceito pensando em economia, pensando em todo esse know-how, né, da Arqueo, que você passaria para eles? Olha, sem dúvida, só a iniciativa da pessoa já querer melhorar, já vamos botar valor nisso. 50% do investimento. Vamos botar valor nisso. O projeto é necessário. Sem dúvida, eu vou defender o projeto. Tá? Porque, às vezes, você fazendo da sua própria cabeça, imagina, em casa isso acontece. Você acaba gastando muito mais no final das contas. Você tem a ilusão de que foi barato, né? Mas, na verdade, é melhor que você faça um planejamento. E eu ainda iria sugerir, o ideal é um planejamento global. Executar por etapas. E, se possível, a execução em fases. Tá? Mais um planejamento global. Se não é possível, tudo bem, faz o planejamento com a visão global e o planejamento da unidade habitacional, mas não perdendo o fio de, quando for replicar, voltar lá para aquele estudo da história, a proposição do futuro e tudo mais, porque senão cada unidade habitacional você vai fazer de um jeito. Então, não adianta, isso também é perda de tempo, perda de recurso. Tá? Legal. Bem, para a gente finalizar, você quer passar o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone, como encontrar os trabalhos da Arqueo, uma rede social, um Instagram? Uhum. Sim, eu posso passar, mas eu acredito que também seja possível colocar isso A gente coloca tudo aqui de uma forma escrita, os links, para falar tanto com a arquiteta, com a Arqueo, e até no nosso podcast anterior também com a Mônica, com a fotógrafa. Todos os nossos convidados que vêm aqui dividir esse conhecimento, a gente sempre vai compartilhar os contatos deles, tá? Mas o nosso escritório é no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, no Edifício Europa, 14º andar. E nós temos um Instagram, que é bem facinho, estúdio com S no início, estúdio Arqueo. Arqueo, ARQYL. Isso. Legal. Obrigado, Jeane. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.